Imagine que você está em uma academia, talvez daquelas ao ar livre, em um parque tranquilo, e de repente vê algo estranho. Os aparelhos de ginástica começam a se mover sozinhos. É o tipo de coisa que acelera o coração e faz a mente pensar em atividades paranormais. Nessas imagens de 2020, vemos policiais parados, incrédulos, enquanto dois conjuntos de aparelhos se balançam para frente e para trás, sem que nenhuma força visível atue sobre eles. A localização exata do incidente ainda é um mistério. Alguns dizem que foi gravado em um parque no Japão, enquanto outros afirmam que aconteceu na Índia. Por cerca de 20 segundos, as máquinas se movem de maneira rítmica e assustadora, criando uma atmosfera inquietante. Os policiais, geralmente acostumados a lidar com qualquer situação, parecem impotentes diante desse evento inexplicável. Eles trocam olhares, claramente tentando entender o que estão testemunhando. O próximo vídeo mostra algo ainda mais estranho. Ele foi publicado por um canal do YouTube chamado NASA Jing, em outubro de 2009. Esse canal não tem muitos outros vídeos, o que já o torna suspeito. Nele, vemos uma figura usando um longo casaco e uma máscara de cabra. A descrição afirma que essa pessoa era um ex-cientista da NASA e que sabe o verdadeiro motivo pelo qual a humanidade está sofrendo. Segundo ele, seres extraterrestres desenvolveram um método para escravizar os humanos. Sua teoria é baseada em crenças de algumas religiões e ele acredita que todas as pessoas precisam ser curadas disso. Também afirma que seres de outro planeta alertaram que a ganância causou um grande desastre na Terra. Um vídeo realmente bizarro, não acha? Agora, pelas movimentadas ruas de Delhi, na Índia, surgiu uma lenda urbana assustadora. A da Dama Sem Rosto. Ela ganhou notoriedade quando um incidente foi captado por uma câmera. Dizem que essa mulher fantasmagórica aparece com frequência nos ônibus da cidade. O detalhe mais perturbador: ela não tem rosto, nenhum traço que indique sua identidade ou seu passado trágico. Um policial chegou a confrontar a mulher e exigiu que ela mostrasse seu rosto. A resposta foi tão arrepiante quanto enigmática: não há rosto. Essa frase deixa quem assiste com mais perguntas do que respostas. Quem é ela? Por que aparece justamente em ônibus? Será que é o espírito de uma vítima sem cabeça buscando justiça? Nos Estados Unidos, um antigo hospital chamado Harian, localizado em Tennessee, tem a reputação de ser um dos lugares mais assombrados do país. Tantas ocorrências paranormais foram registradas ali que até mesmo a polícia evita atender chamados vindos do local. Visitantes e investigadores relatam sons de bebês chorando, vozes sem corpo, aparições completas e vultos pelas sombras. Há quem diga que viu objetos se moverem sozinhos ou ouviu barulhos inexplicáveis, como portas batendo ou equipamentos sendo derrubados. Uma das histórias mais assustadoras envolve o fantasma de uma enfermeira usando um uniforme branco antigo. Ela estaria vagando pelos corredores, especialmente nas alas de maternidade e pediatria, consideradas pontos quentes de atividade sobrenatural. Alguns visitantes afirmam ter sido até mesmo tocados por mãos invisíveis. O próximo vídeo foi gravado em 2011, em algum lugar da Rússia. Um grupo de amigos se divertia em um campo lamacento quando encontrou um pequeno buraco no chão. Eles o observavam curiosos, até que um deles tomou uma atitude ousada. Decidiu se enfiar no buraco e desapareceu. O mais estranho é que outro amigo fez o mesmo e sumiu também. Um terceiro seguiu o exemplo. O vídeo é interrompido antes de revelar o que aconteceu depois. Alguns dizem que o local era um pântano escondido sob folhas secas, o que explicaria como os três foram engolidos, mas ninguém sabe para onde foram. O que será que havia ali embaixo? Um vídeo assustador publicado no TikTok pelo usuário Face Delight mostra uma garota brincando de esconde-esconde com as irmãs. Ela decide gravar, mas em certo momento percebe que não consegue mais encontrá-las. Logo depois, recebe uma mensagem anônima dizendo que suas irmãs já não estão mais aqui. Pensando ser uma brincadeira, ela grita pela casa pedindo que parem de assustá-la. No entanto, barulhos estranhos começam a surgir. Quando chega à porta da frente, podemos ver claramente um rosto assustador no canto inferior esquerdo da tela. Ao perceber, ela foge em pânico. Pouco depois, publica outro vídeo onde alguém aparece do lado de fora da casa. Ninguém sabe se isso tudo é real, mas se for encenação, foi muito bem feita.
Outro caso misterioso envolve uma mulher chamada Sarah. Ela dirigia em alta velocidade quando foi parada por um policial. A conversa parecia normal. Ela se desculpou dizendo que não percebeu o limite de velocidade e explicou que estava usando o carro da mãe para ir a uma festa. O policial, educado, pediu seus documentos e verificou se havia algo suspeito no veículo. Tudo estava em ordem. Pediu que ela esperasse enquanto ele voltava para a viatura. Mas, ao olhar para trás, Sarah havia desaparecido. O mais estranho? 2 câmeras gravavam a cena e nenhuma delas mostrou Sarah saindo do carro. O policial também não ouviu nenhuma porta se abrindo. Era como se ela tivesse sumido no ar. E por fim, um vídeo gravado nas primeiras horas da manhã em Kurunlewey, em Bogor, mostra um casal curtindo a paisagem tranquila, sem saber que estavam sendo observados. Uma figura fantasmagórica aparece ao fundo, agachada entre os arbustos, olhando diretamente para eles. O mais arrepiante: tudo aconteceu em plena luz do dia. Geralmente, associamos aparições ao escuro, mas nem sempre o sobrenatural respeita essa regra. Este vídeo, filmado em plena luz do dia, rompe essa expectativa e levanta perguntas sobre a natureza do mundo espiritual e sua interação com os vivos. Deixou os espectadores intrigados e inquietos. Também é possível que o fantasma tenha sido atraído pelo riso e pela alegria do casal. Moradores locais, familiarizados com a área, compartilharam seus pensamentos sobre o vídeo, o que adiciona ainda mais mistério. Alguns se lembram de sua juventude na mesma cachoeira e falam com nostalgia da atmosfera do passado, que ainda parece persistir ao redor das águas. Um morador relatou que costumava se banhar ali, enfatizando a importância de não permanecer depois das 17 horas, por causa da reputação sobrenatural da região. Algo assustador foi capturado por uma câmera quando 2 youtubers decidiram lançar um drone. Foi um choque quando o drone captou um palhaço assustador correndo perto dos trilhos. Os youtubers acreditam que era um palhaço perigoso que persegue pessoas perdidas na floresta. Eles já tinham ouvido histórias sobre esse palhaço e estavam curiosos para investigar. Então, tiveram a ideia de lançar um drone e deixá-lo procurar. E funcionou. No fim, descobriram que era um idoso vestido de palhaço perseguindo crianças. Você também acha palhaços assustadores? Me conta nos comentários. Enquanto a tatuadora trabalhava, percebeu que a mesa onde estavam os itens de higiene começou a se afastar lentamente, como se estivesse se movendo sozinha. A princípio, o movimento foi sutil, mas logo ficou mais evidente. Percebendo que havia algo errado, ela comentou com sua cliente, insinuando que não era apenas um fantasma qualquer, mas parecia ser um poltergeist com más intenções. Sentindo urgência, a artista começou a clamar por intervenção divina, invocando o nome de Jesus. Sua voz ecoou no estúdio enquanto exigia que as forças malignas invisíveis os deixassem em paz. April, sua cliente, visivelmente assustada, uniu-se às súplicas sinceras por proteção. Mas então, algo chocante aconteceu. Uma cadeira ao lado da mesa foi empurrada com força, como se uma entidade invisível a tivesse agarrado e arrastado pelo chão. A tatuadora e sua cliente logo perceberam que ficar no estúdio não era mais uma opção. Pegaram suas coisas e correram para fora do prédio. O que você faria como policial se fosse chamado para ajudar, mas a casa para onde é enviado está tomada por atividade paranormal? Você entra ou dá meia volta? Antes mesmo de o oficial entrar, o que quer que estivesse na casa parece ter notado sua presença. É possível ver uma figura estranha e pequena se movendo da esquerda para a direita. As sombras deixam de ser apenas sombras, quase parecem demoníacas. As luzes estão acesas, mas não parece haver ninguém em casa. Isso faz você se perguntar: quantos outros eventos paranormais os oficiais testemunham, mas nunca relatam por medo de serem ridicularizados? O que esse homem faz no próximo vídeo definitivamente vai te assustar. O vídeo vem de um canal tailandês no YouTube que conta histórias assustadoras para ouvir antes de dormir. Nesse clipe, o homem de repente estende a mão para pegar uma garrafa de água. Tudo foi capturado por uma câmera de segurança. Mas isso não é tudo. Às vezes, ele encara a câmera com uma expressão perturbadora. E quando vai para a cama, algo assustador acontece novamente.
Não sei dizer se isso é encenado ou realmente paranormal, mas um par de mãos aparecendo ao lado da cama parece bem realista. Imagine ser puxado pelos pés à noite enquanto dorme. Arrepiante, não é? Uma usuária do TikTok chamada Tangerine decidiu gravar um vídeo de dança com a música Hot Shower, de Chance the Rapper. Ela parecia estar se divertindo muito, mas se você olhar bem, uma figura sombria aparece no andar de cima, passando ao fundo no momento da gravação. Ela não percebeu isso na hora, mas ao assistir depois, ficou chocada. Disse que estava sozinha em casa e publicou o vídeo no Twitter com o texto "Oh my God, I'm scared for my life". Meu Deus, estou com medo pela minha vida. O vídeo viralizou rapidamente com mais de 8 milhões de visualizações. Até o próprio Chance the Rapper viu a publicação e respondeu: "Ai, é um fantasma lá em cima". Muitos acharam o vídeo perturbador e disseram que ela precisava contratar alguém para expulsar o espírito maligno, embora alguns também tenham sido céticos. Imagine isto, você olha pela janela à noite e o que vê te deixa arrepiado. Tão assustado que você acorda seus pais desesperado para contar o que viu. Mas o que poderia causar tanto medo? Nada menos que a lendária Llorona andando pela rua. A Llorona é uma figura muito conhecida no folclore mexicano e latino-americano. A lenda conta a história de uma mulher que, após uma perda trágica, vaga pelos rios e lagos chorando por seus filhos. Dizem que seus lamentos são tão perturbadores que podem atrair tanto adultos quanto crianças para a perdição. A pessoa que gravou o vídeo afirma que a figura captada pode ser a Llorona e que devemos tomar cuidado se nos aproximarmos dela. Com seu vestido branco balançando suavemente na brisa noturna, ela parece quase etérea. Seus cabelos longos e escuros caem sobre os ombros, emoldurando um rosto que é ao mesmo tempo belo e aterrador. Apenas vê-la já é o suficiente para provocar um sentimento de medo profundo, um lembrete arrepiante da dor e do desespero que ela carrega. Uma equipe de policiais em Mentor, Ohio, ficou desconcertada com um suposto vídeo de um fantasma infantil capturado em março de 2021. As autoridades responderam a chamadas preocupadas sobre uma menina de 7 anos vagando sozinha à noite. Moradores assustados compartilharam fotos e vídeos de uma figura misteriosa que parecia rondar a área. As câmeras das casas registraram uma figura completamente branca, movendo-se em uma velocidade anormal. O oficial que chegou ao local descreveu a figura como uma garotinha andando ereta e correndo muito mais rápido do que uma criança normal. No entanto, quando saiu do carro para investigar, ela pareceu desaparecer no ar. O policial procurou ao redor do prédio, esperando encontrar uma criança assustada, mas não havia sinal dela. Mais tarde, a polícia confirmou que outras viaturas também procuraram no local, mas não encontraram nada. Nadeshot é um ex-jogador profissional de Call of Duty e fundador de uma equipe de esportes eletrônicos. Em 2015, ele postou um vídeo dizendo que seu apartamento estava assombrado. Nadeshot reclamou que não conseguia dormir direito por causa de barulhos estranhos, como risadas de crianças. Ele afirmou que não era frequente, mas certa noite, quando realmente sentiu a atividade paranormal, foi muito intenso. Seu coração começou a bater forte do nada e ele sentiu uma mão fria tocando seu pescoço. No dia seguinte, decidiu instalar câmeras e sensores. Então, objetos começaram a cair sozinhos. Por isso, ele achou mais sensato se mudar. Se você olhar bem, também parece haver orbes flutuando. Bastante assustador, não acha? O próximo vídeo foi enviado por um espectador a um youtuber espanhol chamado Break M. No vídeo, vemos uma senhora sentada no sofá sendo filmada por um amigo ou familiar. Um dia antes, alguém havia falecido naquela casa e todos estavam reunidos para relembrar a pessoa. No entanto, ao olhar para o fundo da sala, vê-se algo ou alguém espreitando por trás da porta. Na comunidade paranormal, isso é chamado de figura de sombra, uma presença espiritual ou entidade viva. Quem filmou não percebeu nada no momento, mas ao rever o vídeo, a família não conseguiu explicar o que era aquilo. Acredita-se então que poderia ser sido o falecido se mostrando pela última vez.
Imagine isso. Você estacionou seu carro em algum lugar e, de repente, uma figura misteriosa e assustadora é captada pela câmera de segurança. As imagens são suficientes para arrepiar qualquer um. A figura branca é anormalmente alta e pálida, destacando-se na escuridão da noite e parece muito consciente de sua própria presença. Seu movimento lento e deliberado em direção ao carro parece quase predatório. A parte mais perturbadora, no entanto, são seus braços excepcionalmente longos que balançam de maneira assustadora conforme ela avança. Essas imagens estranhas e sua aparência incomum criam uma atmosfera de medo, fazendo pensar que essa entidade talvez não seja deste mundo. A lentidão com que se aproxima e o passo inquietante dão a impressão de que essa figura tem um propósito, lembrando criaturas do folclore como o homem esguio, Slenderman. Na véspera do Ano Novo de 2022, 3 policiais responderam a um relato inquietante de um vizinho sobre sons estranhos e assustadores vindos de uma casa próxima. Lá dentro, havia uma mulher de 20 anos chamada Camela, que junto com alguns amigos estava participando de uma atividade questionável com uma tabuleiro Ouija. Em meio ao caos, Camela parecia estar possuída. Ou pelo menos era assim que parecia. A polícia enfrentou um dilema, pois não conseguiu entrar no quarto para retirá-la. Do lado de dentro, ouviam-se rosnados inumanos e barulhos fortes. Em um momento, um dos oficiais até comentou que não ganhavam o suficiente para lidar com forças demoníacas. Após uma tensão crescente, conseguiram convencer Camela a sair do quarto, dizendo que sua filha a esperava do lado de fora. Depois, ela foi levada ao hospital com a esperança de que o que quer que a tivesse possuído não a acompanhasse. Há uma história que circula no Japão de que taxistas às vezes pegam passageiros fantasmas. Neste vídeo, podemos ver claramente que ninguém entrou no veículo, mas uma figura sombria com um casaco de capuz aparece sentada lá dentro. Em seguida, desaparece, apenas para reaparecer alguns segundos depois. Esse tipo de situação assustadora se tornou comum no Japão. Algumas pessoas dizem que começou após o terremoto e tsunami de 2011, que devastaram grandes partes do país. Muitos acreditam que esses passageiros fantasmas foram vítimas da tragédia. Pelo menos 7 motoristas de táxi já relataram experiências estranhas. Uma história famosa é a de um taxista que pegou uma menina. Ao perguntar para onde queria ir, ela respondeu com o nome de um local que havia sido destruído. Quando ele perguntou se ela estava morta, ela desapareceu do carro. Bastante estranho, não acha? Yasmi Fan é uma usuária do TikTok não muito conhecida que posta vídeos ocasionalmente. Em um deles, canta junto com uma música, mas nota algo no fundo. Se você olhar bem, uma criatura ou pessoa estranha parece estar olhando pela janela. É possível ver no rosto dela o susto ao perceber isso, e então ela corre. Em seu post no TikTok, contou que acordou os pais, mas não encontraram ninguém do lado de fora. Dias depois, com o vídeo viral, ela publicou uma atualização mostrando exatamente o local da gravação. Ela estava sentada do lado de fora, na varanda, o que significa que a criatura estava bem atrás dela. Quão sozinho você realmente está quando pensa que está jantando sozinho num restaurante? Um vídeo no TikTok mostra uma mulher jantando e filmando seu espelhinho de maquiagem. A princípio, tudo parece tranquilo, enquanto ela mostra seus pertences para a câmera. Mas ao abrir o espelho e virá-lo, um rosto assustador aparece no reflexo, como se um fantasma a estivesse observando o tempo todo. Ela fecha o espelho sem perceber e continua o vídeo como se nada tivesse acontecido. A atividade paranormal só foi notada pelos espectadores, que a alertaram nos comentários. Bastante perturbador, não é? O Centro de Treinamento Kulam Makai, da polícia de Honolulu, no Havaí, tem uma atmosfera diferente à noite. E são os guardas noturnos que mais sentem isso. Um deles, Tony, compartilhou uma de suas experiências. Durante uma patrulha de rotina, ouviu barulhos de madeira batendo. Ao passar pela unidade K9, os cães ficaram agitados, latiam e derrubavam as tigelas de comida. Ao se aproximar do prédio SWAT, o som aumentou. Viu as persianas de madeira abrindo e fechando sozinhas em um ritmo estranho. Quando chegou mais perto,
Tudo parou de repente, inclusive os cães. Em outra noite, Tony viu uma senhora de branco caminhando no estacionamento. Tentou acenar, mas ela continuou vindo. Ao se aproximar, desapareceu no ar. Ele chamou seu supervisor, mas ao se virar, ela estava lá novamente, com um olhar fixo e furioso, para logo desaparecer outra vez. Não é de se estranhar que algumas pessoas tenham medo do escuro. A youtuber Marisa Rachel decidiu gravar um vídeo para a escola e deixou a câmera ligada enquanto saiu do quarto. Quando reviu a filmagem, teve uma sensação de filme de terror. Um fantasma estava debaixo da cama. A câmera caiu repentinamente e no fundo da cama, por um segundo, uma pequena mão aparece e depois desaparece. Você acha que isso era mesmo um fantasma? Uma adolescente da Geórgia viveu um susto durante uma pescaria. Em uma selfie feita durante o passeio, apareceu uma figura misteriosa no fundo. A mãe postou no Facebook dizendo que sua filha, Hailey Ogletree, de 13 anos, ficou extremamente chocada. Ninguém viu ninguém estranho no local, o que tornou o registro ainda mais inquietante. Muitos acreditam que se trata de um avistamento real de fantasma. Outros acham que a imagem foi editada. Durante a noite, um motorista misterioso despertou medo em policiais que o perseguiam. Inicialmente, ele parecia obedecer a ordem de parar, mas então desviou bruscamente. Os policiais viram uma figura ao volante. E, de repente, o carro desapareceu no ar, reaparecendo segundos depois. A perseguição continuou, com o motorista acelerando em velocidade antinatural. Os agentes sabiam que a estrada acabava em uma cerca sólida, onde ele deveria parar. Mas ao se aproximarem, viram que o carro simplesmente sumiu. A cerca estava intacta. Teria o motorista se teletransportado ou desaparecido? Em um vídeo de 2015, vemos um homem caminhando por um beco ao lado de um carro estacionado. De repente, uma garota sombria aparece atrás do veículo. Comentários dizem que deve ser um fantasma. O homem e outro pedestre não notam nada. Há uma lenda em Taiwan sobre uma menina com vestido vermelho que perseguia uma família nas montanhas. Seria ela? Selinas Pukiu, com mais de 1,5 milhão de seguidores no TikTok, afirmou que coisas estranhas aconteciam em sua casa. Tentou filmar, mas nada acontecia. Até que em um vídeo, enquanto falava, algo se move ao fundo e sua fala é interrompida. Ela pergunta se há alguém ali, mas nada mais acontece. Nos vídeos seguintes, ela diz que coisas continuam acontecendo, mas nunca consegue gravar. Em outro vídeo, vemos um goleiro concentrado no jogo enquanto uma sombra negra emerge da floresta atrás dele. Ela desliza pelo ar com graça assustadora e, ao se aproximar, sua forma fica mais nítida, até que a sombra entra no corpo do garoto e desaparece. Teria sido uma alma errante, uma entidade vingativa, ou o espírito de um goleiro condenado a assistir jogos para sempre sem jogar. O incidente de Loni Zamora é um dos avistamentos de OVNIs mais famosos da história. Ocorrido em 24 de abril de 1964, perto de Socorro, Novo México. O policial Loni Zamora relatou ter visto um OVNI em formato de ovo e duas figuras humanoides. O objeto brilhante e branco tinha marcas vermelhas e emitiu uma chama azul e laranja antes de decolar. Esse encontro é classificado como de 3º grau, envolvendo ocupantes. Foi investigado por várias agências, incluindo o Projeto Livro Azul da Força Aérea. Até hoje, nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Esse momento foi gravado por 2 youtubers, S e Colby, durante uma exploração na Cop State, em Altadena, Califórnia, uma trilha assombrada que leva a uma mansão em ruínas. Dizem que o local é usado para rituais e que espíritos habitam a floresta ao redor.
Eles ouviram sons assustadores e chegaram a ser perseguidos por um grupo de seita, forçando-os a fugir. Tony Ferguson, personal trainer, e seu amigo Paul Cecil investigaram o Castelo Horse, na Inglaterra, em 2018. O local, do século X, tem fama de ser mal assombrado. Ao colocar câmeras em vários cômodos, captaram uma imagem perturbadora. Alguém ou algo aparecendo na janela de um cômodo lacrado. Mas o lado de fora da janela havia sido murado há muito tempo. Então, quem ou o que era aquilo? Se você acredita que há pessoas com superpoderes vivendo entre nós, este próximo vídeo pode ser uma evidência convincente de que esse é o caso. Infelizmente, não conseguimos encontrar a fonte original deste vídeo, mas dizem que as imagens vêm de uma câmera de segurança. Parece que dois homens estão discutindo sobre algo, mas o que acontece em seguida é bastante estranho. Um dos homens estende a mão e, alguns segundos depois, o outro cai de joelhos no chão. Parece que ele sente uma dor repentina. Mas o que acontece depois disso é simplesmente incompreensível. O homem assustador de terno se afasta lentamente, enquanto o outro, caído no chão, parece desaparecer em uma nuvem de poeira. Não faço ideia se é real ou se foi forjado, mas é muito estranho. Você gostaria de se tornar um policial? Conte pra gente nos comentários. E se tudo o que acreditamos ser impossível estiver acontecendo bem diante dos nossos olhos? Se gostou do vídeo, deixe um like. E se quiser ver mais conteúdos como este, clique em um dos vídeos na tela ou dê uma olhada no nosso canal. Obrigado por assistir e até a próxima. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again.